Comprei um novo fundo imobiliário para minha carteira de investimentos. Nesse vídeo eu vou abrir o relatório gerencial desse fundo e você vai entender por que eu adicionei na minha carteira. Além disso, eu vou te falar sobre as projeções, o que o mercado, os economistas esperam para o ano de 2023 com os fundos imobiliários. Também nesse vídeo eu vou falar o que eu estou fazendo com o meu dinheiro, como que eu vou investir meu dinheiro nos próximos meses, agora que a nossa taxa Selic parou de subir, chegou num patamar de 13,75. Ficou interessado? Assista esse vídeo até o final. Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é James Dormer, sou estrategista financeiro. Eu ensino estratégias para as pessoas mudarem de vida. E no vídeo de hoje eu vou te falar qual fundo imobiliário eu comprei para minha carteira, por que eu comprei esse fundo imobiliário, vou abrir o relatório gerencial aqui e vocês vão ver as características desse fundo imobiliário. Apenas lembrando, né? Isso não é uma recomendação de investimento. Este fundo imobiliário está de acordo com o meu perfil de investidor. Então eu olhei, analisei e acreditei que ele é um bom investimento para mim. Mas nunca saia copiando a carteira de investimentos de um youtuber, de um influencer, né? Por quê? Porque às vezes aquele investimento não está de acordo com o seu perfil de investidor. Então antes de investir, estude bastante, tá bom? Então eu também vou falar sobre o que os economistas, os analistas acreditam que vai acontecer, né, com os fundos imobiliários no ano 2023 e vou te mostrar também, né, o que eu vou fazer com o meu dinheiro agora que a nossa taxa Selic chegou no patamar de 13,75 e parou de subir. Onde eu vou investir meu dinheiro agora nos próximos meses? Então, se você gostou do tema desse vídeo, já clique em gostei, assim eu sei quais vídeos você gosta mais e eu trago mais conteúdos sobre esse assunto. E se você não é por aqui, já se inscreve no canal porque eu sempre estou trazendo dicas simples e fáceis para você organizar suas finanças e investir melhor. Combinado? Bom, antes de começar, deixa aqui nos comentários, atualmente você já investe em fundos imobiliários? Se a resposta for sim, qual fundo imobiliário você tem na sua carteira aí? Quanto mais eu te conheço, mais eu posso trazer aqui relatórios gerenciais sobre os fundos imobiliários, analisando cada fundo imobiliário, tá bom? Então comenta aqui que eu quero saber. Bom, esses dias eu gravei um vídeo, né? Esses dias não, acho que faz uns 2 meses, eu gravei um vídeo com o título Perdi muito dinheiro na Bolsa de Valores com ações e fundos imobiliários. E nesse vídeo eu ainda falei, né, que muitas pessoas compram na hora errada e vendem na hora errada, né? Então compram na alta e vendem na baixa e assim perdem muito dinheiro, né? E o que eu falei nesse vídeo? Eu falei que no começo, né, quando comecei a investir em fundos imobiliários, em ações, lá atrás, sim, eu perdi muito dinheiro. Por quê? Às vezes assistia um vídeo no YouTube de alguém falando que comprou um determinado fundo imobiliário, comprava também para minha carteira e às vezes aquele fundo caía, eu não sabia por que ele estava caindo e eu vendia na hora errada. E isso fez eu perder muito dinheiro, né? No começo. Mas como eu comecei com um pouquinho, então eu fui aprendendo, fui entendendo, fui estudando e hoje, né? Hoje, com essa alta da Selic que a gente teve nos últimos meses, eu não vendi nenhum fundo imobiliário. Então, quando que você perde dinheiro num fundo imobiliário? Quando você compra um fundo imobiliário sem ter conhecimento e quando ele cai, você também sem conhecimento vende. Então, gente, o que é mais importante? Se você investe em fundos imobiliários, você tem que aprender mais sobre os ciclos de mercado. Então, como que funciona isso, James? Vamos lá. Geralmente, quando a taxa Selic sobe, os fundos imobiliários, as cotações descem, certo? E quando a taxa Selic desce, os fundos imobiliários sobem. Qual seria a melhor hora de comprar fundos imobiliários? Quando a Selic está alta ou quando a Selic está baixa? É claro, quando a Selic está alta. Por quê? Por quê? Porque assim você consegue encontrar várias e várias oportunidades. Então, um grande erro do investidor, o que ele faz? Quando a Selic está alta, ele tira dinheiro da renda variável e coloca na renda fixa, né? E assim ele vai perdendo as oportunidades do mercado. Uma outra coisa que eu falei nesse vídeo também foi que assim, para mim, se a Selic sobe ou a Selic desce, eu tô tranquilo. Por quê? Porque eu tenho uma carteira diversificada. Então, como eu tenho parte do meu dinheiro em renda fixa e parte do meu dinheiro em renda variável, quando a Selic sobe, eu ganho dinheiro com a renda fixa, né? E automaticamente a minha renda variável vai cair e é ali que eu vou fazer mais aportes. Quando a minha Selic
quando a taxa Selic desce, a minha renda fixa baixa e meus fundos imobiliários, minhas ações crescem. Entendeu? Então, o segredo dos investimentos, primeiro, é ter uma carteira bem diversificada, né? Então, tem muitas pessoas que pegam todo o dinheiro que ganham, colocam 100% na renda variável ou 100% da renda fixa. Claro, dependendo do seu perfil, né? Tá certo colocar na renda fixa. Mas se você entende seu perfil, se você estuda sobre investimentos, ter uma carteira diversificada é uma das melhores proteções para o seu patrimônio. Bom, e o fundo imobiliário que eu comprei esse mês é um fundo de tijolo. Por que fundo de tijolo, né? Porque eu acredito que no ano que vem, né, mais ou menos no segundo semestre do próximo ano, a nossa taxa Selic vai começar a baixar e automaticamente os fundos de tijolos vão começar a valorizar. A gente já teve uma valorização nos últimos dias, né, no último mês, bem forte. Antes você encontrava fundos imobiliários do tipo tijolo muito descontados. Hoje você tem que garimpar um pouquinho mais, mas ainda tem boas oportunidades. Inclusive esse que eu comprei, no meu ponto de vista, ainda é uma boa oportunidade. Eu comprei esse fundo de tijolo com seu P sobre VP abaixo de 1. Só para te resumir, se você compra um fundo imobiliário 1 significa que você está pagando o preço justo. Acima de 1 significa que você está pagando mais caro. E abaixo de 1 significa que você está pagando com desconto. Claro que esse não é um dos critérios, os únicos critérios que você tem que avaliar antes de comprar um fundo imobiliário. Esse é um dos vários. Mas esse que eu comprei, ele está com o seu P sobre VP abaixo de 1. Então, a minha intenção é que nos próximos meses eu comece a ganhar, né? E quando a Selic, principalmente quando a Selic começar a baixar, eu ganhe tanto com a valorização das cotas quanto com os dividendos, tá bom? Então, nos próximos meses, o que eu, James, vou fazer? Eu vou começar a investir mais o meu dinheiro focado em fundos de tijolos, tá? Hoje, atualmente, a minha carteira é dividida em 50-50, né? 50% em fundos de papel e 50% em fundos de tijolos, né? E como eu sei que lá na frente a Selic vai começar a baixar e os fundos de tijolo tendem a se valorizar, eu já estou aportando, a partir desse mês e nos próximos meses, aportando um pouco mais em tijolos, tá bom? E essa é a minha intenção, gente, é isso que eu faço todos os meses. Eu sempre vou comprando mais e mais fundos imobiliários, para quê? Para que eu tenha cada vez mais renda passiva. Hoje eu já tenho minha independência financeira, mas, né, eu quero cada vez poder ganhar mais e mais rendimentos para todos os dias, aumentando a minha qualidade de vida, né? E isso eu vejo um dos maiores erros dos investidores é fazer o contrário. Eles vão aumentando a qualidade de vida na mesma velocidade que vão ganhando mais dinheiro no seu trabalho e ao invés de, tô ganhando mais, ao invés de investir mais para que a minha independência financeira chegue mais rápido, o que as pessoas vão fazendo? Vão ganhando mais, vão aumentando sua qualidade de vida na mesma velocidade, porém os investimentos não aumentam na mesma velocidade que seus ganhos. Eu, James, o que eu prefiro? Toda vez que eu começo a ganhar um pouco mais, eu prefiro investir mais, comprando mais fundos imobiliários, mais ativos, né? Ativos geradores de renda, para que quanto antes eu tenha mais e mais liberdade financeira, podendo assim, à medida que os meus rendimentos dos meus investimentos aumentam, aí sim eu vou aumentando um pouquinho a minha qualidade de vida, mas sempre ficando 1 ou 2 degraus abaixo, né, de quanto eu ganho de rendimentos, tá bom? Bom, antes de começar a falar aqui sobre o fundo imobiliário que eu comprei, deixa só eu ler aqui, eu vou pegar um trecho da notícia do Suno Notícias, inclusive eu vou deixar esse link dessa notícia abaixo aqui na descrição, onde ele fala um pouco sobre as perspectivas dos fundos imobiliários para o ano de 2023, tá bom? Olha lá, os fundos de papel com ativos indexados a taxas com patamares atuais ainda pagarão dividendos nos patamares anualizados de 2 dígitos. Isso significa que muitas pessoas, o que aconteceu? Só porque a gente teve deflação em 3 meses seguidos, o que as pessoas fizeram? Começaram a vender seus fundos imobiliários de papel, pensando que essa deflação ia ficar nos próximos meses. Os economistas acreditam que a gente ainda vai ter bons rendimentos até o próximo ano. Por quê? A Selic não vai baixar de uma hora para outra, né? Então, os fundos de papel ainda vão continuar pagando bons dividendos até ano que vem, né?
Sim, estará menor que os valores pagos em 2021, mas positivamente em 2023 o dividend yield dos fundos imobiliários será muito próximo do desse ano. Quanto aos fundos de tijolo, presta atenção nisso, hein? Agora você vai entender por que eu estou comprando mais fundos de tijolo. Quanto aos fundos de tijolo, alguns segmentos ainda terão muitos desafios no ano que vem. Neste ponto, o especialista vê com cautela a valorização dos fundos de lajes corporativas. Então, ele está dizendo que os fundos de tijolos vão se recuperar. Porém, tem alguns segmentos que vão se recuperar com menor velocidade, que no caso é as lajes comerciais, né? As lajes corporativas. Em sua perspectiva, os fundos estão demorando a reduzir suas vacâncias. O que é vacância, James? Quanto espaço físico ainda não está alocado, isso é vacância. Por outro lado, os FIIs de shoppings e fundos de galpões logísticos possuem melhores perspectivas de seguir com novas valorizações e até mesmo com possibilidade de aumentar os preços dos aluguéis. Com as perspectivas em relação aos dados econômicos de 2023, disse que as cotas dos fundos de tijolo podem se valorizar ainda mais. Então, como eu te falei, a gente teve uma boa valorização agora nos últimos dias, mas eu também acredito que ainda vai se valorizar ainda mais, inclusive quando a Selic baixar lá para o ano que vem. Mas eu não vou deixar para comprar quando começar a baixar a Selic. O que eu vou fazendo? Comprando um pouquinho todos os meses para aproveitar e diminuir meu preço médio, porque vai ter mês que sobe, vai ter mês que desce. Mas eu acredito que a gente vai ter uma maior subida quando a Selic começar a descer. Então, enquanto isso, eu já vou acumulando cotas. Por fim, a perspectiva dos FIIs para 2023 ainda possui muitas variáveis incertas, mas com um viés mais positivo. Com a Selic caindo para 10% ou 11% até o fim de 2023, o mercado de fundos imobiliários deve ser positivamente impactado, principalmente se os juros entrarem de fato em uma rota de queda em 2023. Show, James, entendi. Tá, mas qual fundo imobiliário que você comprou para sua carteira esse mês, né? Que você adicionou, porque eu ainda não tinha esse fundo imobiliário na minha carteira. E mais uma vez, gente, isso não é uma recomendação de investimento. Eu comprei para minha carteira. Eu acho um bom fundo imobiliário. Eu analisei esse fundo imobiliário e vi que faz sentido para minha carteira. Então vamos lá. Deixa eu compartilhar minha tela aqui para você entender. O fundo imobiliário que eu comprei foi o LVBI11. Hoje sua liquidez diária é de 7.160 negociações, tá? Seu último rendimento foi de 0,75. Seu dividend yield foi de 0,66% no último mês, tá bom? Hoje sua cotação está em 112,07, tá? Seu P sobre VP, que nem eu falei no começo desse vídeo, é de 0,97. Ele é um fundo imobiliário do segmento galpões logísticos, tá bom? Então, atualmente, gente, eu baixando aqui, você vai ver, ó, os dividendos dele, ó, geralmente estão no mesmo patamar, ó, desde dezembro de 2021, ó, pagando praticamente numa linha quase que reta, né? Então, vamos lá. Ele vem pagando 0,74, 0,74, 0,74, 0,74, né? Olha lá, e sabe o que eu gosto de avaliar também? É se o fundo imobiliário vai tendo valorização no seu valor patrimonial, né? Então, quando você compra um imóvel tradicional, às vezes você paga 100 mil no imóvel tradicional. Anos depois, às vezes ele está 120, 130 mil. Isso significa o quê? Que ele valorizou, certo? Nos fundos imobiliários acontece isso também. Então, antes de comprar um fundo, eu gosto de analisar se ele teve valorização. Olha lá, em novembro de 2018, o valor patrimonial era de 97,72 e hoje é de 115,63. Isso significa que ele teve uma valorização, né, do seu valor patrimonial. Esse fundo imobiliário possui 10 ativos, né, 10 imóveis espalhados em 4 estados diferentes. Isso mostra que ele é um fundo imobiliário bem diversificado, né? Beleza, e agora vamos olhar os inquilinos. Então aqui, estou com o relatório gerencial dele, né? Vamos olhar aqui os inquilinos. Bom, estou aqui com o relatório gerencial dele. Vamos olhar os inquilinos para você entender mais sobre esse fundo, tá? Baixando aqui os relatórios, ó, 10 ativos no portfólio, né? 54 mil cotistas, top, né?
Então, descendo aqui, ele vai mostrando toda a evolução do fundo nos anos, né? Olha aqui, ó, onde que tá os imóveis espalhados pelo Brasil, certo? Descendo um pouquinho mais aqui, ele vai falando sobre a vacância do fundo imobiliário, né? Aqui nessa parte do relatório ele vai mostrando as obras que estão sendo concluídas do fundo. É muito legal, vale a pena você dar uma olhadinha, tá? No relatório do fundo. Aqui, ó, todos os imóveis para você ver os imóveis, ó, em Guarulhos, Mauá, Araucária, enfim, né? E agora a parte que eu quero mostrar para vocês, né? Olha aqui, ó, os imóveis espalhados. Quero mostrar para vocês alguns dos inquilinos. Então, DHL, Amazon, Ambev, Magazine Luiza, Dia, B2W, enfim, vários e vários inquilinos, né? Pô, imagina você comprando um fundo imobiliário desse, olha só os inquilinos que você vai ter na carteira. Outra coisa também, a alocação dos contratos, 68 é típico e 27 atípico. Aqui, ó, os indexadores dos contratos, tá? 50% IGPM, 43% IPCA e 8% IPC, tá bom? Então, ó, olha os inquilinos que eu acabei de falar. Então, é um fundo imobiliário que eu gosto bastante, tá? Coloquei ele na minha carteira, tá? Coloquei na minha carteira. Então, eu gosto do segmento galpões logísticos. Tô colocando mais dinheiro agora focado em fundos imobiliários de tijolo, né? Porque eu quero, ao longo desses próximos meses, ganhar tanto com a valorização das cotas quanto os dividendos, né? Então, é um fundo imobiliário bom, com vários inquilinos bons, com vários imóveis, bem diversificado, em vários estados diferentes, né? Com contratos com vencimentos longos, enfim, é um fundo imobiliário que eu coloquei na minha carteira, né? E eu gostei bastante depois de ter analisado, fez sentido para mim, tá bom? E aí, você já é cotista do LVBI11? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. E também, não se esquece, se você ainda não comentou, de comentar qual fundo imobiliário que você tem na sua carteira, para uma dessas eu posso fazer uma análise desse fundo imobiliário aqui, tá bom? Hoje, atualmente, você já investe em fundos imobiliários? Se você ainda não respondeu, responde também. Se você não clicou em gostei, clique em gostei para que esse vídeo vá para mais e mais pessoas. E agora, assista esse outro vídeo que está muito legal. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Valeu!